Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga que curte a Web Rádio Misturebas. Aqui é o Edson Bona com mais um programa Papo Aberto aqui, todos os sábados de manhã. E este espaço está no apoio de Parafusos e Ferragens Bertoldi. Parafusos e Ferragens Bertoldi, que neste ano completa 40 anos de bom atendimento, buscando o melhor para você. Em ferragens, parafusos, ferramentas, enfim, uma infinidade de produtos que vale a pena você ir lá e conferir. Sem falar do atendimento nota 10 aí da rapaziada e da moça do caixa, um grande abraço também ao nosso amigo Denise Fiamoncini, por estar junto com a gente e apoiando o programa. Também este espaço está no apoio de Scooby Lanches. Scooby Lanches, que fica situado na Associação do Bairro das Nações, na Rua Inglaterra, aqui em Timbó, com um delicioso cardápio variado, feito especialmente para você e sua família. Serve almoço de segunda a sexta-feira. E toda sexta-feira, a promoção do X-Salada Gourmet, o hambúrguer artesanal especial feito para você. Então, gente, é com muita alegria e muita honra que neste sábado, dia 30 de novembro, está aqui ao meu lado, locutor, radialista, Newton César Carlini. Bom dia, César. Tudo bem com você, meu amigo? Bom dia para você, Edson. Bom dia a toda essa equipe maravilhosa aqui também, da Rádio Misturebas. Eu tenho uma profunda admiração pelas rádios web também, né? Eu acho que é uma realidade que está acontecendo no mercado hoje, né? Eu acho que talvez hoje o mercado de, se me permite, né? Com certeza. O mercado de rádio, né? Ele está sendo muito eclético, né? E talvez até porque a rádio se reinventa todo dia, né? Então já disseram que o rádio iria acabar quando começaria a televisão, o rádio ia acabar quando começaria a internet e, enfim, o rádio se reinventa, né? E hoje existem as rádios web, né? E as rádios web hoje elas estão ocupando um espaço muito bom. E a Misturebas tem um trabalho fantástico. A gente vê o resultado dela. Eu não estou falando aqui para encher bola de ninguém. A gente percebe esse trabalho bonito de vocês. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o trabalho que vocês fazem. E um prazer e uma honra é minha de estar visitando vocês aqui, tendo essa oportunidade de conversar contigo. Muito obrigado e mais uma vez por você estar aqui hoje no Papo Aberto. Okay. Só quero, antes de nós começarmos, que eu prometi falar esse comunicado aqui para os nossos amigos aí da comunidade da Imaculada Conceição, aqui no Padre Bairro Martinho. Eles vão estar com as festividades deles ali, dia 5 de dezembro de 2019, com a missa 19h30, celebrante Padre João Bachmann. Então, o pessoal aí que quer conferir, na Imaculada Conceição, dia 5 de dezembro, na quinta-feira, Padre João Bachmann, da paróquia Santa Inês de Indaial. Dia 6 de dezembro, a missa 19h30, celebrante Padre Márcio Ribeiro Machado, paróquia São Francisco de Assis, também de Indaial. E dia 7 de dezembro, missa 19h30, celebrante Padre Alexandre Paulo de Matos, paróquia São Roque, Benedito Novo. No dia 8 de dezembro de 2019, a missa solene às 9 horas com o Padre José Cardoso Bresanini, pároco da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição Aparecida. Então, por favor, você que gosta ali e participa das festividades aqui da comunidade de Timbó, venha participar também aí da comunidade Imaculada Conceição. Muito bem, então, mais uma vez, o pessoal que está ligando aí o seu Facebook, nós estamos aqui no Papo Aberto, está aqui ao meu lado, já cumprimentei, ele também cumprimentou a todos que estão aí no outro lado da telinha, o locutor e radialista Newton César Carlini. Nós vamos conhecer um pouquinho a história desse locutor timboense. Timboense, natural de Timbó. Natural de Timbó. E eu vou abordar primeiramente, Newton, se assim me permite chamá-lo. Claro, deve. Como surgiu a vocação de radialista, locutor? Olha, Edson, eu vou dizer para você assim que eu acho que todos têm a sua vocação, todos têm a sua missão na Terra, né? E aí a gente chega a uma certa idade, a gente começa a olhar um pouco para trás e começa a ficar observando um pouco como é que isso foi surgir, né? E eu assim, eu me lembro quando eu era criança, tinha meus 7, 8 anos de idade, aqui eu vou revelar já meu clube de coração, né? Eu sou vascaíno. Parabéns. Né? Sou vascaíno de coração, amo a minha equipe, né? E assim, desde criança sempre fui muito apaixonado pelo futebol. E aí
Na época, nós não tínhamos televisão. Quando tinha 7 anos, acho que talvez surgiu a televisão em casa. Eu não lembro, assim, com 9 anos, talvez. E me lembro, assim, que era uma coisa assim, que tu ligavas a televisão, às 3 horas da tarde abria a programação. E até as 3 horas da tarde vinha um monte de formiguinha no canal, né? Sim. Parecia aqueles chuviscos, né? E tu ficavas olhando o chuvisco e parecia que até tinha imagem. Você ficava olhando lá do meio-dia, ficava passando o tempo lá olhando para aquele negócio que nunca tinha visto, e de repente às 3 horas abria com a Vila Sésamo, na época da TV Coligadas, Canal 3. Isso aqui, quem lembra da Coligadas, que depois virou RBS, agora NSC Blumenau. Enfim, só reportando um pouquinho para aquela época. Aí, o que acontecia? Chegava à noite, né? Chegava às 9 horas da noite, aí tinha a Super Rádio Tupi, tinha o José Cabral, que era narrador, e eu me lembro que ele sempre dizia assim, né? Do nosso lado direito, né, das cabines de rádio está aqui a equipe do Vasco da Gama, do nosso lado esquerdo está aqui a equipe do Olaria, então você fique observando aí no seu rádio que do lado esquerdo estão os jogadores do Vasco, do lado direito tá os jogadores da equipe do Olaria. Um dos jogos, especificamente esse jogo, eu já vou te explicar por que eu estou mencionando. E naquele dia eu fiquei muito intrigado, porque eu dizia, poxa, eu estou aqui ouvindo, eu imaginava aquilo, né? Eu disse, poxa, eu vou querer descobrir, eu quero ver esse jogo, né? Eu quero ver esse jogo. Era em São Januário, né? Aí tinha a bandeira, o bandeira amarela, a bandeira vermelha. Hoje não, as bandeiras é só bandeirinha quadriculada, né? Certo. E aí tem as bandeirinhas de corner. E aí eu, quando estava na metade do intervalo, eu peguei, abri aqueles rádios de válvula, abri aquela parte de trás. Né? Olha a loucura, né? Podia ter ficado grudado lá, né? Tu desmontei. Quantos anos ali, mais ou menos? Aí uns 8 anos. 8, 9 anos. É, não chegou a 9, 8 anos. Sim. Eu tinha, 8, 9 anos, não chegava a 9. E aí eu desmontei o rádio, as válvulas, imagina a alegria do meu pai, né? Em ver aquele rádio desmontado. Sim, rapaz, chinelo. E aí ele falou, eu queria ver o jogador, não achei ninguém. Fiquei com raiva ainda, porque não tinha achado ninguém, né? E aquilo começou a mexia comigo, né? Aí eu comecei a acompanhar a rádio, na época era a Rádio Clube de Indaial, que eu me lembro que a gente escutava. Aí tinha o Teste de Cobel, eu não me lembro bem se era o locutor Volney que fazia esse programa. Aí tinha também o saudoso Pedro Correia, que era uma voz fantástica do rádio. Eu tive o prazer de conhecer ele já trabalhando em rádio. E ele sempre dizia, olha, você tem uma voz de ouro, você vai chegar longe e tal, né? E infelizmente Pedro Correia se foi muito cedo, né? Era um baita de um radialista, animador, um comunicador fantástico, né? Talvez aqueles poucos remanescentes do rádio que eram do romantismo do rádio, né? E aí eu acompanhava a Rádio Clube, acompanhava aquele Teste de Cobel, só que eu era muito tímido. Eu era uma pessoa que não conseguia me expressar em público. Quase fui reprovado na catequese porque eu não recitava as orações no grupo. E aí a irmã Ana, a saudosa irmã Ana, uma vez ela chegou e fez a minha mãe levar, faltando uma semana para a primeira Eucaristia, para poder fazer, eu falava as orações, eu sabia, só que eu não tinha coragem, então eu falei só para ela e para minha mãe, nos fundos da igreja. Né? Então, para você ver como eu era tímido, eu bloqueava. Né? E aí, pronto, aí eu comecei a me apaixonar pelo rádio e tal, e quando foi com 10, 12 anos de idade, eu tive uma gripe muito forte e começou a alterar a voz, né? Aquela mudança de voz normal. E a minha voz mudou, e aí o que acontecia? Eu estava na 5ª série, lá na Escola Polidório Santiago, e quando eu ia falar, eu queria falar sempre escondido para ninguém, né? Sabe como é que é a criançada, né? Certo. Só que a minha voz já era uma voz madura, virou, transformou, ficou uma voz bem grave. Mas toda assim, desafinada, porque estava bastante rouquidão. E não tinha outra. Professora, Nilton, fica quieto. Nilton, fica quieto. E aquilo começava, né, eu ficava constrangido com aquilo, né? E, enfim, aí quando chegou com 14 anos de idade, eu sempre comecei a gostar, eu sempre gostei de leitura, né? Fazer as leituras. E eu me inspirava muito em 2 locutores, né? Que não eram do rádio, que sempre fizeram televisão, e a fazer uma apresentação do Jornal Nacional, que era o Sérgio Chapelin e o Cid Moreira. Né? E
Tanto é que eu fiz um teste aí, já voltando, chegando à missão, aquela coisa toda, né? Um dia o Evandro Lois, que é do Jornal do Médio Vale, do JMV, que na época ele estava junto no semanário, junto com o Nardelli, agora o Gilmar Nardelli. Ele e o Gilmar Nardelli tinham o jornal Semanário. E aí um dia eles disseram, eu fiz aniversário, eu me lembro que aquele ano eu estava fazendo aniversário, acho que era 15 anos de idade, ele disse assim, 15 ou 16, ele disse, ó, Newton, nós temos um presente para ti, entra no carro. Aí me botaram no carro e me trouxeram aqui atrás, onde é que tem a antena antiga da Rádio Cultura ali, tem aquele prédio ali. O Jardim Botânico para cima? Isso, próximo, em frente ao Jardim Botânico. Certo. Me levaram lá, estava o seu Jenner Reiter, né, que é o pai do Jeter, né? O Jeter, na época, o Jeter era de cabelinho curto, mas na época o Jeter era cabeludão, né? Tinha um cabelo, uns óculosinhos, né? Ele tinha um Opala branco na época, o Jeter. Me lembro bem, né? E ele ia lá, assim, participava do programa, junto com o pai e tal. Mas o seu Jenner foi lá e aí ele disse, olha, o seu Jenner, esse rapaz aqui tem dom, ele gosta de rádio e tal, não sei o que, não sei o que. Dá para fazer um teste? Aí eles foram lá, pediram para mim fazer umas leituras, eu fiz o teste. E aí eles gravados naqueles gravadores de rolo. E aí naquela gravação lá, depois quando eu fui ouvir a gravação, o seu Jenner ficou encantado, todo mundo ficou encantado, e eu fiquei irritadíssimo. Eu disse assim, mas quem é esse mané aí? O seu Jenner olhou com cara brava assim, disse, como assim? Disse, não, essa voz ridícula aí. Não sabe o que está falando, rapaz. É que quando eu me ouvia, e eu gostava de me ouvir pelo... Eu não tinha fone de ouvido, né? Me ouvia lendo, né? Eu imaginava que a minha voz fosse parecida com a do Sérgio Chapelin, do Cid Moreira, não tinha nada a ver, né? Cada um tem a sua voz, né? Cada um tem sua voz. Cada um tem a sua voz. Né? Eu gosto da minha voz, mas na época eu pensava que a minha voz era a voz do Cid Moreira, coisa nenhuma, né? Eu acho engraçado, é um fato pitoresco isso, que aí eu aprendi a ouvir a minha voz. Então foi aí então que eles me prepararam, eu comecei a fazer gravações de áudios e tal, até que um dia o seu Gênero disse, olha, agora não tem mais brincadeira, vai começar a fazer ao vivo. E aí foi quando eu comecei a fazer rádio ao vivo, comecei a fazer já todos os domingos à tarde, antes da jornada esportiva, se não me falha a memória, das 2 às 3 horas da tarde, né? Tinha um Agostini que fazia na época a mesa, porque a mesa era feita, tinha um vidro aqui, então você ficava do lado de cá, eu só fazia a locução, não fazia mesa, e aí tinha uma luzinha vermelha que acendia, me lembro o primeiro dia que acendeu a luz vermelha aí, que a gente começou a falar, eu pensei que eu era gago, porque eu gaguejava mais do que falava, né? Quem me ouviu foi uma sofrência naquele dia, mas foi o meu primeiro dia. Não lembro exatamente o dia, não marquei muito bem. O ano, mais ou menos? Mas o ano foi 85. 85. 84. 84. Para 85. De 84 para 85. E aí, de 85 mesmo, comecei a fazer com mais frequência o rádio e tal. E aí fiz um ano e pouco de rádio, depois saí. Aí depois voltei. Essa era a Rádio Cultura já? Isso já era a Rádio Cultura ali. Já era o seu Gênero, né? Uhum. E o Jeter, quer dizer, isso eu tenho uma gratidão muito grande pela oportunidade que me deram. Tem o Cine de Souza, por exemplo. Quando eu estava ali na rádio, ali na Cultura, eu me lembro que eu acabei saindo ali, porque não deu muito certo. Sabe como é que é? A gente está aprendendo, né? Uhum. E aí eu fiquei meio desmotivado. Pronto, acabou o rádio para mim, né? Agora acabou, né? O meu sonho virou... Balela, foi-se. Mas aí eu encontrei o Cine disse assim, vem cá, eu quero falar com você. Aí ele disse, olha, tem uns amigos meus lá em Pomerode que estão vindo trabalhar lá e tal, né? Estão trabalhando junto com o pessoal da Rádio Pomerode e eles vieram de Birama. E eu disse que tu é um grande locutor e eu vou te levar para lá. Ele disse, cara, mas eu não tenho experiência. Não, mas ninguém precisa saber que você não tem experiência, né? E vai lá. Eu disse, bom, eu fui lá e graças a Deus que eu fui, porque a partir daí eu comecei a fazer um trabalho diário, eu fazia um programa de manhã, que era o Som Maravilha, foi das 9 ao meio-dia, não, minto, das 9 às 11 da manhã eu fazia o programa. E aí ajudava a fazer o Grande Jornal do Ar também, com o René Skelsen, foi fazendo um monte de coisa, quer dizer, essa foi a fase embrionária do rádio. Até a década de 90, ali, comecinho da década de 90, foi aí onde que depois eu acabei tendo que ir a Blumenau, e lá foi que eu me profissionalizei mesmo. Acho que aí eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes comunicadores. Eu trabalhei na Rádio Nereu Ramos com o Virgílio Léo, que é um cara que, meu Deus, que voz, era uma voz de ouro, né? Até hoje em dia não se encontra uma voz que nem essa em Blumenau. Cheguei a conhecer... Ele é vivo ainda? Sabe que isso eu não sei te responder. Sim. Uhum. O Nelson Rosenbrock, do Picard da Frigideira, eu cheguei a trabalhar não com ele,
mas cheguei a conhecer ele e conversava com ele. Então, são pessoas que a gente aprendeu muito. Outra pessoa, Mirandinha. Mirandinha tem 1,49 m de altura. Quando tu fosse a Blumenau, na década de 90 ali, né? Mas em que rádio você entrou? Na Nereu mesmo? A primeira rádio foi a Rádio Nereu. A Rádio Nereu Ramos, foi com o Edelcio Vieira, né? Que hoje ainda toca a Nereu e a Clube, né? Não, a Clube, a Nereu acho que é o Paulinho, né? O Paulinho, porque tinha o Evilásio Vieira, que era o pai dele, né? Eu cheguei a conhecer o seu Evilásio. Vocês têm que ganhar milhões. Ele dizia assim, ganhar milhões. Ele falava, né? Puxava. Sim, sempre. O saudoso seu Lazinho, né? Então trabalhei ali com eles, tive a oportunidade de trabalhar e conhecer vários locutores. Olha, como é que era o nome dele? Eduardo, o do SEC, eu não lembro, eu não sei o nome dele, o primeiro nome dele, mas ele foi locutor ali, ele trabalhava, ele chegava a fazer narração esportiva na época, na TV Jovem Pan que narrava o Campeonato Paulista, na época quando começou pelo satélite, eles transmitiam pelo satélite, era uma televisão esportiva, tipo o que é hoje a Sport TV, só que ela era aberta. As pessoas podiam assistir quem tinha a parabólica. Né? E aí ele saiu de lá, veio para a Rádio Nereu de lá, e então ele trouxe muita bagagem, muita experiência. Ele fazia um programa de manhã, eu fazia um programa logo depois que ele. O Virgílio Léo fazia a apresentação do programa do jornal, né? O grande jornal do Ar, eu acho que era. E assim, eu fui... Cara, eu tive grandes amigos que eu tive no rádio. Parceiros, né? Eu tive uma honra que na época que eu trabalhava na Rádio Nereu Ramos, eu entrevistei o Jairo de Barros. Quem conhece rádio sabe o que eu estou falando. Não existiu na nossa região, talvez em Santa Catarina, uma voz tão linda. Ele tinha o mesmo padrão de voz do Cid Moreira. Uma voz, uma qualidade e de uma fineza esse homem, de uma humildade. Que eu entrevistei ele, eu fiquei ali perante ele como se fosse, né, um fã vendo o ídolo, né? E ele me tratou com tanta humildade, com tanto respeito, que eu não tive nenhuma dificuldade na matéria que eu fiz com ele. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Então, tranquilidade, né? Exato. Deixou tranquilo, né? Exato. E aí tem várias outras coisas, eu posso depois falar como eu entrei no FM, etc. Mas eu acho que eu dei uma boa introdução, até demais. Poxa, né? Foi muito bom. Então, gente, pessoal que está nos conectando aí, vendo a live pela web Rádio Misturevas, estamos aqui nesta manhã com o locutor radialista Newton César Carlini. E nós estamos aí conhecendo um pouco a história do nosso amigo Newton, aqui da cidade de Timbó, né? Nasceu aqui, a cidade natal é Timbó, né? Sim. E então ele contou aí, pessoal, que não pôde acompanhar depois, é só acompanhar na íntegra aí para conhecer o início da história dele. Nós vamos aqui abordar outras questões aqui que eu anotei também. Já foi a sua primeira rádio, então foi aqui a Cultura, depois foi a Pomerode, depois a Nereu. Sim. Logo após a Nereu, fosse em que rádio depois, Newton? Mais ou menos assim, só para mapear a tua história. Uma rádio transitória, porque o que aconteceu? Eu saí da Nereu e aí tinha a Rádio Blumenau. Eles começaram a falar sobre rádio digital, porque o rádio antes era caceteira ou era com cartucho, né? Aquele negócio, o cartucho é um quadradinho assim, para quem não sabe, para quem é de rádio sabe, ou para quem já foi visitar a rádio. Né? Então tinha um negócio que se chamava Pinheiro, né? Que era um negócio redondo que ficava girando aqui, que você botava, e cada um tinha uma numeração. E hoje você bota o comercial, vai tudo programado no rádio, né? Muito prático assim hoje, mas na época você tinha que tirar uma, botar outra, então tinha 3 cartucheiras, botava uma aqui, você tinha que botar na sequência, botava 2 pratos, um do lado do outro aqui, e cada prato você tinha que mixar certinho a música, você ia falando no microfone, botando a música aqui, você tinha que Trabalhava mesmo, né? Aqui, literalmente, né? Nossa. Isso, mas na época que eu fazia AM, eu fazia só locução, essa parte técnica não. Então, aí o que aconteceu? Depois, antes de migrar para a FM, antes de chegar na Menina, eu saí da Nereu, porque 3 vezes eu recebi o convite de entrar na Rádio Menina na época. A Menina, quando entrou em 92, quando foi em 93, eu recebi o primeiro convite. Tinha a vendedora da Rádio Nereu Ramos, a Salete, eu até acompanho ela no Face ainda hoje em dia. Ela trabalhava junto com o Edelcio, mas ela tinha muita amizade com todo o pessoal de rádio, né? E ela conversava, conhecia o Silvano Silva, que era o diretor da Rádio Menina, que hoje, coincidência à parte, Silvano foi eleito como o presidente da CAERT, né? Aqui da região norte.
né? Então o Silvano Silva tem um trabalho respeitável já no rádio, na televisão, que ele hoje é da RIC, né? Então tive a oportunidade de trabalhar com ele como diretor na época da Rádio Menina, e ele por 2 vezes ele tentava me levar lá, nessas primeiras 2 vezes. E eu acabei não indo. Por quê? Ele achou que foi snob, porque todo mundo queria trabalhar na Rádio Menina. O sonho era todo mundo trabalhar na Rádio Menina. A rádio que mais pagava, eu sei que eu ia ganhar quase 3 vezes mais do que eu trabalhava na Nereu. Era a rádio que mais pagava e era a coqueluche, né? A Menina, por exemplo, se falar em Rádio Menina da década de 90, principalmente de 94 até 98, a Rádio Menina era um eco. Você saía na rua, você não precisava sintonizar o rádio, você ouvia nas casas as pessoas sintonizadas na rádio, principalmente em Blumenau. E nas cidades vizinhas também, mas Blumenau principalmente, era uma loucura lá, né? A rádio tinha um percentual de audiência que beirava quase 90%, com 17 emissoras de rádio, na época 15 emissoras de rádio, né? Então, uma rádio assim que ela dominava todo o mercado, né? E você tinha aceitado depois algum... Só que eu não aceitava por medo, porque, como eu te disse, eu era muito tímido e eu tinha uma dificuldade, eu nunca fiz mesa de som. E na Rádio Menina eu teria que operar a mesa. E eu sabia que os caras eram exigentes lá. E eu pensei, bom, se eu for lá, eu vou me prejudicar. Entendi. Eu vou perder meu emprego, depois eu não consigo mais voltar para cá, porque eu já estou, né? Poxa. Aí eu pensei, não vai. Aí eu falei para ela que eu não ia, que eu não queria, que eu não me via trabalhando na FM. E ela, olha, Nilton, mas vai, pensa um pouquinho. Foi 1, 2 vezes. Aí na terceira vez, o que aconteceu? Eu fui convidado para trabalhar na rádio Blumenau, que ela estava mudando ali e tal, que hoje, para você entender, a Rádio Blumenau é a Rádio Arca da Aliança hoje, tá? Que é a rádio hoje, que é uma rádio católica lá, né? Então, mas na época era uma rádio que era conduzida, se não me falha a memória, pelo pessoal da Glória, que era dono da Nossa Senhora da Glória ali, o pessoal que conduzia a rádio. E aí eles contrataram um diretor de rádio, porque eles queriam modernizar, né? Então era uma rádio AM, mas ia ser digital. Ia tentar fazer som estéreo, mas que não deu muito certo. Foi um projeto muito furado na época. Investiram um monte e não deu certo. E aí, quando eu comecei lá, eu comecei a trabalhar. Nesse meio tempo, eles decidiram que eles iam contratar os locutores da Menina. 3 locutores. Ia ser o Ricardo Augusto, ia ser o Leno, ia ser mais um outro locutor. São 3 locutores que iam sair de uma vez só. Pesado, então. Sim, pesado, porque eles iam contratar trazer 3 locutores aí da Menina. Da Menina, e que ganhavam na época a base de 3 salários, 3 a 4 salários eles ganhavam, né? Ganhava bem o pessoal na Rádio Menina. E conseguiram trazer. Aí o que aconteceu? Eu estava fazendo locução ali. Estavas na Nereu ainda? Não, já na Blumenau. Já na Blumenau. Já tinha saído. Que é a Aliança hoje, né? Isso. Certo. Aí, o que aconteceu? Os caras chegaram, Nilton, é o seguinte, tu vai trabalhar à noite. Porque vai vir os caras aqui, eu trabalhava à tarde, e eu podia ir para casa, eu não tinha carro, eu ia de ônibus, eu tinha que vir para Timbó. E aí, disse, mas como é que eu vou para casa? Não, mas aí tu dorme no quartinho aqui, no outro dia de manhã tu vai. Sim, mas como é que vai ficar a minha vida? Eu falei, né? Poxa, né? Vocês fazem as coisas sem me dizer nada, agora eu saí da onde eu estava, estou aqui, entrei numa furada. E, cara, aquilo me deixou abalado, eu fui fazendo o programa, de repente eu recebia, por acaso veio a visita do Alexandre José, que o Alexandre José, que não lembra, trabalhou na RIC e tal, né? E o Alexandre José veio lá, e a gente muito amigo, a gente se conhecia, eu trabalhei junto com ele na Rádio Nereu, a gente começou junto na Rádio Nereu. Ele chegou e disse assim, ô Nilton, tudo bem? Eu disse, tudo. Aí ele viu que eu estava chorando, ele disse, mas por quê? O que deu contigo, né? Sim. Aí eu contei para ele a história, ele ficou indignado. Ele disse, eu vou ligar lá para o César, lá na Rádio Menina, que era o César Martins, vou ligar para ele lá e tu vai trabalhar na Rádio Menina. Eu disse, cara, não faz isso, porque 3 vezes eles vieram pedir para mim e eu não fui. Eles não querem nem me ver pintado, o Silvano não quer nem me ver pintado, esquece. Ele disse, deixa comigo. Ele foi lá, falou com o César, não deu 10 minutos depois que ele falou com o César ligou para mim. Oi, Nilton, tudo bem? Tudo. Ele disse, você quer vir trabalhar com a gente? Ele disse, quero. Então você está afim? Eu disse, quando é que eu posso ir? Agora. Ele disse, mas eu estou no ar. Ele disse, a tua decisão é tua. Ele disse, se você quiser vir agora, vem agora. Bem assim o cara disse para mim. Poxa. Que ano é ali? Foi em 94. 94. Comecei em 94. Eu disse assim, bom, tá bom. Porque eles estavam tirando os caras dali. Aí eu cheguei, eu me lembro que eu fui na sala do diretor, eu não lembro o nome dele, era um cara mais novo, estava ele e a mulher dentro da sala. Eu cheguei e disse, gente, eu estou saindo, eu vou lá na Rádio Menina. Tu não pode fazer isso? Eu disse, vou.
Não, tu não vai fazer, nós vamos segurar. Se você segurar minha carteira aqui, eu vou lá na Rádio Menina, eu vou processar vocês. Eu disse, porque vocês me sacanearam, me tiraram do meu horário aqui, vamos botar à noite. Eu disse, eu não vou mais ficar aqui. Se você não me der baixa na carteira agora... Estavas decidido. Sim, eles me deram baixa na carteira, não peguei um centavo, vazei. Te mandasse. Vazei e fui lá na Menina de táxi. Cheguei lá, ficamos uma semana nos preparando. O Ricardo Augusto, um cara fantástico, depois saiu da Menina, mas eu me lembro que ele me deu umas dicas muito importantes. Ele disse, Newton, seja você mesmo aqui, não imposta a voz, seja você, fala do teu jeito, a voz tua, a rádio que vai levar. Ele disse, seja o mais natural possível e seja carinhoso com os ouvintes, porque o carinho que você tiver com os teus ouvintes é que você vai fazer o teu sucesso aqui na Rádio Menina. E aí foi. Acabei substituindo exatamente o locutor mais forte da Rádio Menina na época, que hoje está em Curitiba, é diretor, gerente da Rádio Caiobá, se não me falha a memória. Então, acho que gerenciou a Rádio Globo lá. É um cara que tem uma história muito grande, o Ricardo Augusto, né? E um cara de humildade extrema, muito gente boa. E aí eu comecei a trabalhar então na Rádio Menina naquela época, fazendo Você Programa. Programa que era por cartas. Nós recebíamos na época mais de 500 cartas por semana. Nossa. Nós tínhamos que sortear as cartas para poder botar no ar, porque era humanamente impossível você atender todos. Brinca. E como era muita carta, todas as cartas que eram sorteadas você ganhava um brinde da rádio. Porque era né? Eu sei que assim, eram 3 caixas de papelão, desse tamanho assim, e você escolhia ali dentro, lá no meio, uma, depois aqui outra e ali outra. E as pessoas faziam o Você Programa por carta, escrevendo, olá, tudo bem? É uma cartinha. E que eu tenho saudade. Infelizmente, isso é a parte ruim. Hoje é tudo WhatsApp. Isso é a parte ruim. Porque as pessoas no WhatsApp escrevem tudo abreviado, moleque é MLK, e mais um monte de coisa, que eles escrevem tudo abreviado, você tem que adivinhar o que as pessoas escrevem, né? E se pedir para as pessoas escrever o português corretamente, elas não sabem. Na época as pessoas escreviam a carta, faziam um desenho de coraçãozinho, aquela coisa toda. Com muito carinho, né? Com todo carinho. Aquele carinho das pessoas eu sinto muita falta. Mas o WhatsApp, ele nos aproximou, né? Com as pessoas. Então é uma outra realidade. Mas aquele romantismo das cartas, a trilha, tocando as cartas, e aí a carta, 3 músicas que o ouvinte selecionava, ele tinha direito de selecionar, ia lá aquelas 3 músicas do ouvinte tocava. Né? E era um grande sucesso, era do meio-dia até as 2 horas da tarde. Poxa. E eu fazia até as 4, depois das 2 até as 4, era, se não me falha a memória, o programa falava sobre fofoca de novela, músicas. E aí falava sobre os artistas, as novelas, os acontecimentos da novela da noite, que na época eram as novelas da Globo, só se falava das novelas da Globo. E aí se falava do que ia acontecer à noite na novela. E ficasse até que ano ali daí na Menina? 94 entrastes? Sim, a Menina foi a minha grande paixão no rádio, né? Porque a minha gratidão que eu tenho com tudo que eu aprendi no rádio, eu aprendi ali dentro da Rádio Menina. Passaram grandes profissionais junto comigo. Eu tive o prazer de fazer uma coordenação durante um ano praticamente da Rádio Menina ali, já em 95, né? E aprendi muito com essa coordenação. Sou muito grato ao Silvano, sou muito grato ao César Martins. Muita gente às vezes não simpatizava com ele porque ele era muito rígido, mas eu nunca tive problema com o César. Nunca tive. O César foi um cara que me respeitou muito, né? E eu respeitei demais ele. Eu sempre respeitei muito, muito, muito a hierarquia. Né? A gente tem que respeitar a hierarquia. Por mais que a gente possa divergir, a gente tem que respeitar e conseguir aí sim o seu espaço, convencendo através do diálogo. Né? Então ali aprendi muito com eles. Tive outros profissionais, o Wilson Brongli, que trabalha até hoje lá, né? Começou um pouco depois de mim e hoje permanece até hoje lá, uma voz de ouro maravilhosa e de um coração enorme. O tamanho da voz dele é o coração dele. Né? Tem o Alan, né? Que trabalha lá, que trabalhava sempre na madrugada, né? Era o rei da madrugada. E hoje ele faz o programa de manhã, é um cara bem irreverente, né? Ele fazia o programa também no final da tarde, que continua ainda hoje em dia. Aí o Leno, que é um coração fantástico e trabalha lá até hoje, a Elis, que fazia recepcionista, o Eusébio, que trabalhou como gerente lá. Sabe, tem muita gente, eu podia ficar citando tanta gente que passou por lá. Né? Quantos anos ficaste na Menina? Eu saí, porque teve 3 momentos na Rádio Menina. Primeiro momento, eu fiquei de 94 direto até 2001, 2002. Nossa. Quando a Rádio 92 aqui entrou no ar, que eu não tenho certeza, acho que foi em 2002,
porque tinha até a Copa do Mundo 2002. Foi no ano da Copa do Mundo 2002, exatamente. Ela não tinha uma definição do que ela ia fazer. Então o Tibério tinha conversado comigo e disse: olha, Newton, nós vamos fazer uma rádio assim, nós queremos que você venha trabalhar com a gente. E aí tá, realmente, né? Quando a rádio aconteceu, ele veio, convidou. A rádio tinha até um projeto que eu achava muito interessante, por isso que eu vim. E eu vou ser franco, se eu soubesse que a rádio ia ser pop, eu não teria vindo. Tá? Mas o sertanejo, né? Mas eu assim, eu achava que ia ser uma coisa, um pop irreverente com um pouco de sertanejo classe A. Era aquilo que eu deduzia que ia ser, mas não foi isso. Mas mesmo assim foi um aprendizado muito grande. Aí como eu estava trabalhando de manhã, eu começava das 9 até das 9 depois do jornal até meio-dia, até 1h da tarde. E aí foi trocado. Eu comecei então, como eu me adaptava mais ao sertanejo, eu comecei às 4h da manhã. Das 4 da manhã até às 6 com o sertanejo, e aí participava do jornal junto com o Salmos de Souza, que apresentava. E eu sempre disse o seguinte, talvez foi uma inovação do jornal a nossa região aqui, que normalmente o jornal era apresentado por um cara aqui, e tinha um cara que ficava fora e não tinha uma interatividade, só com os entrevistados, né? Lá não, o Salmos apresentava o jornal, eu fazia mesa para ele e também fazia... debate. Uma opinião, era uma mesa redonda, e aí tinha, e esse molde até ficou até hoje parecido assim ali, né? Aí tinha o Tibério, que vinha ali, né? E aí foi conhecido como professor Tibério, né? Que foi sempre chamado pelos Salmos respeitosamente como professor Tibério, e o Antônio Girardi, que também achou uma pessoa de muita qualidade, de uma intelectualidade muito grande, né? E que vinha não todos os dias, mas quase todos os dias lá, e ele também emitia alguma opinião e tal. E a gente acabava entrevistando, e todos nós da mesa participávamos com alguma pergunta para o entrevistado, né? Então era quase uma sabatina, né? Quase, se você, dentro das devidas proporções, como acontece com o Canal Livre, como acontece com Roda Viva, né? Que se tornava um debate, né? Um pequeno debate, dentro das proporções, um pequeno debate, mas era muito gostoso de fazer. Aí fiquei um tempo ali, acabei saindo dali, depois, né? E aí, nesse período, saí, não me dei muito bem ali por causa dessa questão do sertanejo e tal, e aí o Orlando, né, que a gente é muito amigo, chegou e disse para mim: olha, Newton, vem aqui, vamos falar com o Jeter aqui, o Carlos Henrique também, ele tem um projeto diferente aqui, talvez até incentivado por aquilo que estava acontecendo ali. E aí eu fui até a Rádio Cultura, e aí eu fazia... O Carlos Henrique, como âncora, fazia o programa, apresentava o jornal como ele sempre apresentou, e de uma forma fantástica. Acho que é um dos grandes profissionais do rádio, né? E aí o Carlos Henrique, ele me convidou para fazer unidade móvel. E eu ficava na rua fazendo, então, ia nas ruas, conversava com o povo, fazia matérias. Quando teve o primeiro ônibus que foi aqui, eu fui dentro do ônibus e fiz matéria dentro do ônibus, falando com ele: estamos fazendo a primeira... Isso ao vivo? Fazia ao vivo, pelo celular. Poxa. Tinha um lugar que pegava, tinha um lugar que não pegava, né? Era um pouco precário às vezes, né? Sim. E muitas vezes eu gravava e depois a gente editava e fazia ali. Okay. Né? Mas aí também acabei saindo dali, da Rádio Cultura, né? Talvez santo de casa não faz milagre, e aí surgiu a oportunidade, os caras me convidaram para voltar na Menina. E aí na hora fiz a mesma coisa, eu não saí assim no mesmo dia, mas eu cheguei pro Jeter: olha, tem uma oportunidade de voltar para a Rádio Menina, assim. Disse: não, se você quiser sair. Eu disse: eu gostaria. Eu disse: como é que eu faço? Cumpro os 30 dias e tal. Eu disse: não, você está liberado e tal. E já fui e voltei de novo. Que ano que era ali mais ou menos? Isso foi em 2005, 2006. Não, mentira. 2004, 4. 2004, fiquei na Menina, 4, 5. Aí depois eu saí, fui para Balneário Camboriú, fiquei 2 anos fora de rádio. Que profissão tu exercia lá? Olha, a profissão... Em Balneário Camboriú, também em rádio? Não, estava fora de rádio. Não, eu cheguei a fazer rádio lá, só que eu tive uma experiência muito ruim lá, porque não foi em Balneário, foi em Camboriú. Camboriú? Teve uma rádio que era para ser uma rádio... Fizeram tudo, investiram, eram os pastores da Igreja da Assembleia de Deus, coitados. Eu digo coitados porque eles também foram iludibriados, né? E eles estavam fazendo uma rádio que eles iam fazer uma rádio que eles chamavam como secular, que é uma rádio que ia tocar também um gospel, mas ia tocar um sertanejo, ia fazer uma programação eclética, assim, né? E que eu achei um projeto muito bom. Né? E eu fiquei lá trabalhando durante 3 anos. Com esse intuito em Camboriú para trabalhar nessa rádio? Não necessariamente por isso, mas eu estava lá já, né? Certo. Eu estava morando lá. Por causa da família. Aí eu fui lá. Nessa rádio, eu morava em Balneário, ia ali em Camboriú.
E durante 3 meses, quando fui ver, eu não recebi salário. Poxa. Foi descobrir, a rádio foi lacrada, né? A Anatel não reconhecia a rádio, ela ficou como se fosse uma rádio pirata. Quer dizer, o cara que disse para eles que a rádio estava lá, na realidade investiu tudo, os caras acreditaram em tudo. Ele ia nas viagens, dizia que... E aí fazer o quê, né? Poxa. Foi aí ficasse 2 anos lá em Camboriú e depois retornasse para a menina de novo? Não, aí foi quando eu tive a oportunidade de começar na 105. E aí eu tive um outro aprendizado no rádio. Trabalhei na 105 durante 2 anos e meio. Em Guaramirim era? Guaramirim. Agora é Jaraguá, né? Isso, Jaraguá. Só que assim, ela sempre foi focada para Jaraguá. Certo. Né? A rádio, o Antídio, que hoje é o prefeito lá de Jaraguá, da rádio que não tinha nenhum viés assim de comunicação. O Evandro, ele é diretor? O Evandro? O Evandro sim. Só que hoje quem dirige lá, quem é o diretor-geral é o Jailson Ângelo. Eu até fui visitar agora os novos estúdios da 105. É coisa de outro mundo. Foi considerado como o estúdio mais moderno do Brasil. Nossa. Melhor que Globo, estúdio de Globo, melhor que estúdio de Globo, de Rádio Globo, de Rádio Record, melhor que Rádio Band, né? A modernidade, a qualidade daqueles estúdios lá é coisa que eu fiquei impressionado. De uma qualidade fantástica. E fiquei impressionado. Eu visitei eles agora fazem 1 mês que eu fui lá, tive a oportunidade de visitar. E chegasse, fica quanto tempo na 105? Fiquei por 2 anos na 105. Foi antes de 2009, ele? Foi antes. Foi um pouquinho antes, né? Depois eu fui para ali, aí fui para o Blumenau de volta. Mas ali, assim, ali eram metas. Então, a gente recebia uma folha de pagamento como locutor, eu não vou dizer agora os valores porque não cabe, né? Uma como locutor, uma como operador e outra como vendedor. Você recebe 3 folhas. Até hoje é assim lá. Você recebe como locutor, você recebe como operador e você recebe como vendas. Com vendas. Aqui às vezes o dono de rádio quer que você venda, mas aí o cara tem que sair, tem que botar o carro na rua e tal. Então ali já tem isso. Então aí e eles dão uma comissão X e tudo na folha de pagamento. Tudo. Poxa. Tudo que você vendia ia para a folha de pagamento. Para você ter uma ideia, eu posso dizer o seguinte: o meu salário, a última folha que eu estava lá, em 2008, por aí? 2008, que meu pai faleceu em 2008, foi bem naquele período. Eu estava trabalhando lá quando meu pai faleceu em maio. A minha folha era de 3.700 na época. Então, o salário das pessoas aqui era de quanto? Eu sei que dava uma infinidade a mais do que os outros, né? E tanto é que eu alugava uma casa, um sobrado lá, que eu pagava 500, 600 reais na época, né? É como se fosse pagar hoje 1.200, 1.500 reais uma casa, e pagava e me sobrava dinheiro para fazer todas as coisas que eu queria fazer. Foi uma época muito boa. Então, na época, eu aprendi uma coisa que sempre fui muito deficitário, né? Que foi a questão de vendas. Aprendi a profissionalizar a questão de vendas. Nós tivemos, para você ter uma ideia, na época lá, essas condições a 105 sempre deu. Cursos, né? A gente teve um curso motivacional com aquele cara, meu Deus, um professor que fazia um programa na Rede Vida, motivacional. Eu tenho a imagem dele aqui só... Godri? O Carlos Godri, não? Ele é um pai e um filho, né? Eu acho que é. Mas só que era ele. Certo. Né? E nós tivemos também, foi feita uma pesquisa do Ibope lá. Então, essa pesquisa do Ibope, as outras cidades não quiseram participar. Ele pagou e bancou sozinho. E aí a pesquisa, ele pesquisou tudo. Até sobre a questão do rádio, a questão daquilo que as pessoas gostam do rádio, aquilo que as pessoas gostam de cada locutor, de que perfil que as pessoas gostavam no ar. Ele fez uma pesquisa assim, fantástica. Pé a ponta. De pé a ponta. Aí foi uma pesquisa que foi durante 3, 4, 5 meses, deu 54, 55% de audiência, 60%, não me lembro, foi uma loucura, estourado assim na frente das outras rádios lá. E nesse período, quando deu o resultado da pesquisa, quem que veio para divulgar a pesquisa e para fazer, e aí lá em Jaraguá tem um lugar que agora que é dos empresários lá, é um auditório enorme, né? Não me lembro agora qual é o nome, mas assim, muito luxuoso, né? Então foi convidado todos os empresários, o pessoal do comércio, como se fosse aqui na CDL, mas era um negócio gigantesco, um auditório enorme.
cabia mais de 2.000 pessoas. Nossa. E estava lotado, e quem estava fazendo a palestra era o diretor do sul do Brasil, do Ibope. E aí ele colocou todos os pontos. Os pontos, como é que foram feitas as pesquisas, como é que foi feito isso, como é que foi feito aquilo, etc, etc, etc. E assim, então aquelas coisas todas eu guardo comigo, né? Eu aprendi muito nessa área lá. Então cada rádio, cada lugar que eu fui, eu aprendi assim. Um aprendizado. E aí depois eu saí e fui para Guararema em 2009. 2009. Isso, fui para a Rádio Guararema. Fiquei ali durante quase 2 anos. 2008 para 2009. Fiquei quase 2 anos ali. Foi fantástico trabalhar com o César Souza. Pensa num patrão super exigente, mas extremamente educado. Eu gostei demais de trabalhar com o César Souza. Aprendi demais. O César Souza é do meio, né? Ele sabe o que é a latinha, né? Então, é um cara que... E um cara humano também. Sabe? E a gente, assim, ó, se sentia livre ali. Simples, né? Sim, apesar dele, sim, é um político, né? Mas nunca houve retaliação, a gente sempre trabalhou com toda a liberdade, sempre pôde fazer o programa do jeito que a gente gostava de fazer. Ele só exigia que a gente não errasse no ar, que fizesse a coisa bem feita e também com responsabilidade, né? Você sabe que você trabalha com isso, né? Comunicação, a gente tem que saber aquilo que vai falar e como vai falar. Com certeza. Né? Então, eu trabalhei com ele ali. E depois voltei para minha casa, que eu sempre diria que é a minha casa, né? Que foi a Rádio Menina. Né? De novo, surgiu a oportunidade e voltei para a Rádio Menina. Foi na Guararema ou na Menina que tu abriu porta para nossa banda? A Banda Horizonte Azul foi no nosso primeiro CD em 2009. Estava tentando lembrar antes, lembra? Isso, foi Guararema, foi na Guararema. Né? Isso, foi ali. Tinha aquele programa que Blumenau... como é que é? Balança Blumenau. Isso, que tocavam bandas. Bandas, né? Isso. Foi naquele programa. Não esqueça, eu te encontrei aqui na cidade, né? Te pedi, poxa, Nilton, tem um espaço lá para apresentar o nosso primeiro CD da Banda Horizonte Azul e... Foi bom, com certeza. Eu lembro, sim. Lembro. Eu fiquei, te agradeço aí pela oportunidade. Isso aí a gente Aí a nossa primeira música tocou na Guararema também. Chegou a tocar a música das costureiras. As costureiras, né? Isso. Essa foi, como é que é? As costureiras para vocês, eu acho que ficou como o É o Amor para o Zezé de Camargo e Luciano. É verdade. Né? Porque eu me lembro que todo evento que tinha sobre costureiras, todos os anos, as músicas tocavam e com força. Né? Pô, legal. Né? Então, olha, fantástico. E depois daí fosse para a Rádio Menina, né? Fui para a Rádio Menina. Na Rádio Menina eu fiquei ali 1 ano e meio, 2, de novo, né? Mas como eu moro aqui, né? Moro aqui na região, eu tinha sempre esse transtorno de viajar e voltar. Então eu por acaso, aquele período, fiquei uns 2 anos morando lá, na Fortaleza, em Blumenau. E eu tinha essa dificuldade, assim, porque a família, a gente é unido, né? Fica aqui, e aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí decidi, surgiu a oportunidade, o Chagas, que era o coordenador aqui da Nova, e o Hamilton Cunha, que eu conheci ele já antes, né, há muitos anos, e eles começaram a me pedir, vamos, vem trabalhar com a gente e tal. Aí eu peguei e decidi vir trabalhar de novo aqui na região e trabalhar aí na Nova. Não me arrependi, foi muito bom. Gostei demais, né? A Nova, eu trabalhava, fazia programa à noite ali. E trabalhei aí com a Hamilton e com a Nova. A Nova, aliás, é uma rádio muito forte. Uma rádio que tem uma força muito grande nessa região. E ela faz um trabalho fantástico. Se você pegar na beirada da BR, vai até próximo lá de Gaspar, ali com muita força. Isso. Então, Nilton, ali ficasse na Nova, trabalhasse quantos anos ali na Nova, ali, mais ou menos? Só para nós chegar, hoje você está... Na Nova fiquei uns 2 anos e meio para 3, né? Porque aí eu saí da Nova, acabei vindo para Pomerode, aí trabalhar em Pomerode, que o Jeter estava abrindo a rádio em Pomerode, e aí ele fez uma ligação, perguntou se ele podia conversar, e fui lá, ele perguntou se eu gostaria de trabalhar com ele, até fui ganhando um pouquinho menos. Né? Porque eu ganhava bem na Nova, eu ganhava bem, né? Bem mesmo. Mas aí um projeto maior, uma identidade com Pomerode, porque eu tenho familiares em Pomerode também, que eu conheço. Eu disse, poxa, eu vou tentar esse projeto ali, né? Porque eu tive bons fluidos em Pomerode. Aí eu disse, eu vou voltar para aí. E aí fui para Pomerode, mas aí eu acabei ficando, não deu 3 meses, né? Acabei saindo de novo ali, por alguns detalhes. E aí acabei ficando parado do rádio, aí fazendo
outras coisas. Acabei até fazendo um serviço junto com o Nilson Scheudmann, se não me falha a memória, da Rainha, da Rádio Rainha, que é comunitária. Benedito em Benedito. Aí eu fiquei fazendo um programa de manhã ali com ele, durante uns 2, 3 meses, tal, né, 4 meses. E aqui naquele período aí o Jeter acabou saindo, né, vendendo a rádio lá de Pomerode, né, saindo de lá. Aí o Edson acabou pegando ali, que o Edson era o dono da Rádio Pomerode, é o dono da Rádio Pomerode. Fizeram uma troca na época entre a Clube e a 104, que era Cultura, mas aí se transformou em 104. E nessa conversa com o Edson ficou uma vontade tanto minha de trabalhar com ele, como dele de me ter lá. Ele disse que ele sempre gostava do meu trabalho, gostava da minha comunicação, e dizia que um dia ele gostaria de trabalhar comigo, né? E é bom quando existe essa reciprocidade, essa parceria, né? E fiquei feliz com a oportunidade, e tanto é que eu estou até lá, até agora. Até hoje E não pretendo sair tão cedo, de jeito nenhum, né? Porque ali eu me sinto muito bem, com certeza em casa, e é um lugar que me trata muito bem e me valoriza bastante. Bom, pessoal que quiser, hoje estamos aqui com o locutor Nilton César Carnini. Você quiser ver e ouvir, né, na íntegra a história das rádios que ele passou, com certeza muitas e muitas outras histórias teriam, né, nessa caminhada. Muita Nilton, coisa, né? muita coisa. Desde 84, basicamente, né? Final de 84 começou o embrião da coisa. E 85 até hoje, mesmo 2019, 2020 chegando aí. Então vamos fazer a conta. 6 para 90. Vamos descobrir a minha idade. 6 para 90, 16, 26, 36 anos de rádio. Quase, ano que vem. 30 e... Não, 34, né? 34. Não, 35. 35 anos. Agora, né? Mas ano que vem, mais ou menos, praticamente. Só que assim, o que acontece, né? Infelizmente, a gente no começo, que começou a fazer rádio, a gente não tinha aquela visão, a gente era muito novo, né? Acabou não se registrava em todas as rádios, ou registrava só uns meses, depois deixava. Então... Mas eu digo assim, hoje, em profissão, né? É 30, isso. 35 anos. 36. Em carteira assinada de rádio, eu devo ter uns 28 anos de rádio, aproximadamente. Nilton, uma sugestão, assim, vamos dizer, para bem resumido, né, para a gente chegar à nossa conversa, a gente teria. Qual a valorização da profissão hoje, como você vê, assim, do locutor e radialista? Olha, eu vou... As pessoas que querem se ingressar como locutor também, né? Trabalhar, ou que estão começando, ou que querem futuramente se ingressar como locutor ou radialista. O que acontece é o seguinte, tá? Eu, por exemplo, acho que tem que existir, primeiro, o respeito pelo profissional. Né? Quem trabalha no rádio sabe como a gente trabalha. Né? É um trabalho suado, é um trabalho dignificante. Né? E assim, o que acontece, todo mundo tem esse sonho, às vezes, eu vou ser radialista porque é bom, porque você fica famoso. Interage com as pessoas. Né? O rádio é um aprendizado, mesmo que você não fique ali no rádio fazendo alguma coisa esporádica, você aprende para a vida. O rádio te ensina muita coisa para a vida, né? Porque você interage com as pessoas, você acaba vivenciando um pouco a realidade das pessoas e você trabalha para animar, né? Por exemplo, existem 3 formas de fazer rádio, né? Existe o animador, né, que faz a locução musical e que brinca com o ouvinte, que chama a atenção do ouvinte, também fala sério com o ouvinte, mas ele normalmente faz as pessoas brincadeiras rirem, se descontraírem, se contraírem, né? Se distraírem, né? O rádio, por exemplo, é o grande parceiro das donas de casa, por exemplo, nas manhãs, né? É reconhecido o rádio hoje, por exemplo, a maior audiência do rádio, se for olhar nos meios de comunicação, o rádio, ele tem quase 70%, 60%, 70% da audiência da manhã. Né? Das pessoas, aí dentro desse espectro de 70%, 80%, são as pessoas que se dividem entre as emissoras. Mas a rádio é muito forte. E de manhã, aí de tarde, ela fica com uns 40%, 45%. E à noite, de novo, ela volta no pico, só que aí um número menor de pessoas, porque aí existe... televisão, existe pessoas trabalhando, novela e tal, que aí o horário nobre da televisão é à noite, o horário nobre do rádio é de manhã. Legal. Então, uma sugestão, uma dica para quem quer começar nessa... Olha, primeiro o que você tem que ter é força de vontade, tá? Se você quiser, tenha força de vontade. Busque, mas não pense que vai ser fácil. Se você entrar no rádio, no primeiro mês, no segundo mês, você vai ver que rádio é trabalho. Muito trabalho. Não tem final de semana,
não tem feriado, não tem horário, de repente hoje você está de manhã, amanhã você está à tarde, depois de amanhã você está à noite, né? E principalmente quem começa no rádio é muito explorado no sentido de aprendizado mesmo, porque ele vai fazendo várias coisas e aí tem que ter muita dedicação, tá? Muita garra. Muita garra, né? Então, Newton Canini, queres deixar um recado para a nossa comunidade também, como contemporâneo aqui da nossa cidade, nasceu aqui para as famílias e comunidade, quer deixar deixou esse espaço para você. Então tá, olha, Edson, em primeiro lugar quero te agradecer. Obrigado, tá, por esse eu espaço. te agradeço, né, por estar aqui. A gente já vinha namorando sobre essa conversa há um tempo já, né? Isso. E como eu tenho alguns compromissos também na minha área, ficou um pouco difícil de conseguir vir antes, né? Mas essa oportunidade apareceu e eu me sinto realizado. Muito obrigado. Né? E também agradecer a toda a equipe do Misturebas, né? que gentilmente está aqui acompanhando esse trabalho com a gente, dizendo que vocês já são um grande sucesso, vocês fazem um trabalho muito bom. E também para você que está em casa agora, eu quero deixar um registro especial. Nós estamos agora, amanhã, é dia 1º, né? E começa aí o Advento, né? Começa aí a preparação para o Natal. Estamos entrando na reta final do ano, 2019 já está virando, né? Parece que começou ontem, nós já estamos virando 2019. Então eu desejo para você, para sua família, para seus amigos, para toda a comunidade, muito amor, muita paz, muita união. E nós temos que trabalhar muito uma coisa na nossa vida. Eu percebo assim na nossa sociedade hoje, talvez pela competitividade do dia a dia, existe às vezes aquele clima de muito nervosismo, às vezes intolerância. Vamos tolerar um pouquinho mais um ao outro, vamos nos amar mais, vamos nos respeitar mais, vamos respeitar as diferenças e os pensamentos diferentes de cada um, porque ninguém pensa igual, cada um pensa diferente. Os dedos da mão são diferentes, mas todos eles trabalham em bem comum. É a mesma coisa a nossa vida, nós temos que fazer o nosso melhor pelo nosso irmão, pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo, né? E respeitando a individualidade de cada um. Se nós fizermos isso, tenho certeza que nós vamos ter um ano de 2020 abençoado e maravilhoso. Então eu desejo para todos aí um bom preparo para o Natal, que esse Natal não seja só um Natal de presentes, mas que seja um Natal de muito Deus, muito amor no coração, Jesus Cristo vivendo e presente na vida das pessoas, que a família de Nazaré seja concentrada nas nossas famílias, que nós tivéssemos como exemplo a família de Nazaré e que nós pudéssemos ser cada vez mais humanos, cada vez mais fraternos, cada vez mais irmãos. Então, que Deus abençoe a todos nós, felicidades e um 2020 muito melhor para todos nós. Obrigado. Muito obrigado, Newton. Um abraço para você e até sábado que vem, se Deus quiser. Fique com Deus.